Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão e estudo sobre o livro do Eclesiastes, Coelet. É o nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar o livro do Eclesiástico, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Façamos a leitura do texto que nós vamos refletir. Dupla experiência. Eu, Coelet, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a explorar com método tudo o que se faz debaixo do céu. Deus deu aos homens uma triste tarefa para que se atarefem com ela. Examinei todas as ações que se fazem sob o céu. Tudo é vaidade e caça de vento. Torcedura impossível de endireitar. Perda impossível de calcular. Eu pensei comigo mesmo, aqui estou eu, com tanta sabedoria acumulada, mais que meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou sabedoria e muito saber. E à força de trabalho, compreendi que a sabedoria e o saber são loucura e insensatez. Então compreendi que também isso é caça de vento, pois em mais sabedoria, mais pesar, e aumentando o saber, aumenta o sofrer. Nestes versículos, Coelet nos fala na primeira pessoa. Ele se faz passar por Salomão, embora ele não diga o nome do filho de Davi, que o sucedeu no trono de Israel. Ele é descendente da tradição sapiencial, comum do israelita, como também de todos os outros povos. Ele se apresenta como rei e mestre das lições de vida para seus discípulos. Ele é um rei afamado devido à sua sabedoria e riqueza, pois nenhum outro rei, senão Salomão, foi o mais sábio e o mais rico de todos os reis. Ele fala por experiência própria sobre o valor da sabedoria e das riquezas. Na busca da sabedoria e riquezas, ele é possuidor de grande saber e pode falar sobre o que é a vida humana. Ele vai nos ensinar que nem a sabedoria mais ampla e nem mesmo as riquezas para nada servem definitivamente. Nós vemos isso no capítulo 1, versículo 14 e versículo 17, no capítulo 2, versículo 11 e versículo 17. Fica a pergunta, então, o que tira, isto é, resultado, o ser humano de todos os trabalhos e preocupações que o afadigam sob o sol? Nós vamos ver isso no capítulo 2, versículo 22. A resposta, nada. Versículo 12. Eu, Coelet, fui rei de Israel em Jerusalém. O autor se apresenta. Ele fala, como eu disse, na primeira pessoa. Ele se apresenta como rei, de forma indireta, mas por detrás de Coelet está Salomão. Versículo 13. Dediquei-me a investigar e a explorar com método tudo o que se faz debaixo do céu. Deus deu aos homens uma triste tarefa para que se atarefem com ela.
O autor quer fazer o exame da vida de um homem que se supõe ter chegado a atingir todas as suas metas, todas as suas aspirações. A pergunta que se faz: vale a pena trabalhar tanto e afadigar-se, cansar na vida? Qual é o resultado de tanto esforço? A recompensa de tanto penar? O resultado é frustrante. O autor quer então investigar e tudo explorar. O autor diz: dediquei-me, isto é, colocou seu coração para investigar e explorar tudo. Vemos aqui a intensidade do autor em sua atividade interrogativa. Ele buscou investigar e explorar tudo o que se faz sob o céu. Se esforçar com toda a sua capacidade espiritual. A ele interessa conhecer tudo o que se faz sob o céu, sob o sol, sob o céu. Ele quer conhecer a atividade do ser humano em sua totalidade. Deus deu ao homem uma triste tarefa. Foi Deus, Elohim, que deu esta tarefa ao homem. Coelet é um sábio e crê em Deus. A tarefa que pesa sobre o homem foi dada por Deus. Enquanto ser humano, ele se ocupa e se distrai com sua ocupação. E ele se sente como escravo e que recebe de Deus uma tarefa. Ele percebe os resultados dos esforços e que diante deste sacrifício nada vale a pena. Ele agiu de forma metódica, investigando, explorando a tarefa dada por Deus. Versículo 14. Examinei todas as ações que se fazem sob o sol. Tudo é vaidade e caça ao vento. No versículo 13, Coelet diz: apliquei meu coração, isto é, dediquei-me a investigar. Agora, no versículo 14, diz: examinei, isto é, observei todas as ações. Ele colocou os olhos nas ações. Coelet se entrega de coração e com todos os sentidos a seu trabalho de investigar. Ele tem os olhos abertos a fim de que nada lhe escape, principalmente as coisas que estão ao seu redor. Ações feitas sob o sol, isto é, tudo o que o ser humano fez na vida. E diz: tudo é vaidade, referindo à vida humana. Versículo 15. Torcedura impossível de endireitar, perda impossível de calcular. Coelet afirma: não existe solução. O ser humano está torcido e não tem o poder de se endireitar. O autor fala de impossibilidade. O ser humano é um fracasso e nem sequer pode medir seu fracasso. Assim, é perda impossível de calcular. Temos o provérbio: o torcido não pode endireitar. É um provérbio antigo. É uma consequência do que acontece na natureza e na vida do ser humano. Exemplo: é inútil querer endireitar uma árvore adulta que ficou torta. O que foi dado pela natureza, no homem adulto, não se pode mudar. Atitudes humanas e atos repetidos criam nos seres humanos hábitos que não podemos mudar. Assim, o ser humano, ancião, que tem as costas, isto é, torcidas,
não consegue desencurvar. É perda impossível de calcular, isto é, não tem solução. Este termo é um termo comercial. O que foi perdido não entra na contabilidade e não deve ser computado. Coelho tem uma visão pessimista do ser humano. Cabe ao homem confessar sua impotência diante da vida, porque é Deus aquele que dispôs as coisas deste modo e não de outro. A experiência sobre a sabedoria. Versículo 16 ao versículo 18. Versículo 16. Eu pensei comigo mesmo: aqui estou eu, com toda a sabedoria acumulada, mais que os meus predecessores em Jerusalém. Minha mente, coração, alcançou sabedoria e muito saber. Eu pensei comigo mesmo. Coelho fala consigo mesmo. O autor se refere a si mesmo, quando querendo chamar a atenção sobre si mesmo. Estou com tanta sabedoria acumulada. O rei Salomão, Coelho, superou todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. Os reis vinham para aprender com sua sabedoria, que Deus lhe havia dado. Aqui o autor destaca somente a sabedoria, mas mais adiante, ele vai falar sobre suas obras e riquezas. Mais que os meus predecessores em Jerusalém. A experiência aqui não se refere a Davi, mas a todos os reis cananeus que habitavam Jerusalém. Sabedoria e muito saber. Dois conceitos abarcam a esfera do conhecimento. Coelho alcançou grande sabedoria e muito saber. O conhecimento revela também ao ser humano sua capacidade limitada, mesmo que ele seja um grande sábio. Versículo 17. E à força de trabalho compreendi que a sabedoria e o saber são loucura e insensatez. Então compreendi que também isso é caça de vento. Nesses versículos 16 a 18, Coelho refere a sua experiência, a sua reflexão de um sábio acerca do próprio saber, isto é, o saber sobre a vida humana. Quanto mais se sabe sobre a vida humana, mais tomamos consciência da futilidade da vida, e assim a consciência da vanidade e fracasso que multiplica a dor. Então, Coelho afirma que é insensatez saber e trabalhar para saber. Seria melhor a bendita ignorância. Depois de tanto exercitar a força do trabalho, depois de aplicar sua mente para refletir sobre a sabedoria e o saber, o autor chega à conclusão que tudo é loucura e insensatez. Então, Coelho diz que conheceu, compreendeu que tudo é caça ao vento, isto é, todas suas ações são feitas debaixo do sol e são atividades ilusórias. Ninguém pega ao vento. É um trabalho inútil ficar tentando agarrar o vento. Se no versículo 14 ele afirma que todas as ações que se fazem debaixo do sol são vaidades e caça ao vento, agora ele afirma que a busca da sabedoria e o empenho de atingi-la possuem aspectos que não se chega à sabedoria, tanto devido à vaidade das atividades, isto é, caça ao vento, quanto se trata de busca fugaz, isto é, pegar o nada, é impossível. Imagine um homem que está à morte.
Toda busca, trabalhos, conquistas, lutas, tudo que construiu como trabalho árduo e extenuante, tudo o que pensou, planejou para a aquisição das coisas, projetos pessoais, conquistas de conhecimentos e ciências. Exemplo: conheço tantas línguas, sou culto na hora da enfermidade e da morte. Essas línguas, cultura, nada vale. Esforços para sustentar, vaidade e orgulho. É quando o médico te fala que você tem 6, 7 meses de vida, você não pode dizer em nenhum momento: para que vale isso? Ah, mas eu formei na faculdade fulano de tal. Isso não vale nada. A sua realidade existencial, a sua urgência existencial, você não pode contar com títulos, nem com nada, nem com nome de família. Na hora da enfermidade e morte, o que vale tudo isto? Quando a família está em torno de pessoas que morrem, né? Essa família, não adianta você querer falar línguas com elas, grego, hebraico, latim, inglês, francês, né? Você vai usar a sua língua corriqueira para se comunicar, né? Despedir dos seus. Você não vai esnobar, né, os seus familiares naquele momento. Perdemos tempo com o supérfluo e deixamos o essencial. E às vezes nem queremos, né, atender o essencial da nossa vida. É interessante, né, quando você está morrendo, você não adianta falar: eu sou filho de fulano de tal. Você é uma pessoa que está morrendo. É a sua simplicidade, a sua pequenez, a sua realidade que está ali. E a gente vai ver quantas vezes nós buscamos vaidades para o nosso próprio ego do que daquilo que realmente vale na vida. Versículo 18. Pois em mais sabedoria, mais pesar. E aumentando o saber, aumenta o sofrer. Quanto mais aumenta o saber, mais consciência temos do princípio da realidade. Sua nudez, a dureza da vida, né, que queríamos esquecer, e enchemos nossa vida com muita coisa, para não ter que tomar consciência da realidade nua e crua. E quando se cai no princípio da realidade, sofre. Depara-se com a dor e o nada. Quanto mais conhecimento, a lucidez das coisas e da realidade só podem trazer dor, desilusão e impotência. O autor cita 2 provérbios do seu tempo e quer com isto acentuar a relação existente entre a aquisição da sabedoria e o esforço doloroso. Mais sabedoria, mais pesar. Primeiro provérbio. A mais sabedoria corresponde ao aumento do saber. Aumentando o saber, mais sofrer. O segundo provérbio. O aprendizado carrega um peso extenuante, um fardo de preocupações, trabalhos, angústias. Gera pesar, porque é exigente, e sofrimento. A sabedoria e o saber capacitou o possuidor dessas duas realidades, sabedoria e saber, para perceber e obter mais motivos de aflição e dor. A mais sabedoria e saber acarretam mais pesar, mais dor. Outro exemplo na área da doença: quando uma pessoa que é médica fica sabendo que ela está gravemente enferma, ela pode ver os exames, ela tem consciência porque ela conhece, ela sabe, né, da ciência e vê os resultados da sua doença. Uma pessoa que não é médica, que muitas vezes se coloca diante da realidade da enfermidade, pela sua própria ignorância, ela não conhece
né, a realidade realmente, a sua verdadeira realidade. E por isso, a sua dor vai ser menor do que aquele que conhece. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.